Aleluia. Abençoa tua serva, sempre cantava para mim que eu estava com uma dificuldade. Ela cantava assim, mas eu cheguei a falar para ela e esqueci. Mas como vai ter outra comunidade, você vai cantar. Então, eu estou assim, hoje quando eu falo aqui, procurando um versículo. Aí hoje, a madrugada, eu fiquei a 22 acordada aqui, Jesus me falando, pensando o que eu ia falar. E o que eu tinha planejado não tem nada a ver com o que eu falar hoje. Aí eu fiz um devocional e eu escrevi essa palavra. 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, 7. Glória a Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o uns 3 anos atrás, eu tive um diagnóstico de câncer na minha mão direita. Me pegou, veio uma esterilização, eu fiquei nervosa, mas a minha família, graças a Deus, me apoiou. Eu fui fazer um tratamento todo o que tinha que fazer. Aí eu tinha plano, tudo direitinho. Aí cheguei lá, operei, e não fui, eu vou resumir, passei rápido. Tem tempo. Tem significado. Aí a doutora falou para mim que eu não ia precisar fazer química, rádio, nada disso. A minha mãe foi uma mulher de Deus, agora está estação de Seitagrão, mas ela sempre falou que ela não ia perder nenhum de nós. Porque ela sempre falava isso, não interessa o que você está fazendo, mas eu sei que Deus vai salvar a minha casa. E a gente sempre foi muito temente a Deus. Eu fui espírita há muitos anos, mas mesmo assim eu sempre fui temente, eu sempre vi que minha mãe uma mulher muito forte. Nada favorecia minha mãe. Nada. Aconteceu isso. Ela falava, Deus já não mandou. Mãe, mas está acontecendo isso, mas vai dar certo. Então a gente cresceu ouvindo isso, mesmo eu espírita. Aí eu vim para Jesus quando faleceu, eu estava muito mais eu saí, mas eu fiquei nessa sequência, entra e sai, entra e sai. Aí o que aconteceu? Depois de um bom tempo, mais de 3 anos, eu fui fazer o meu filho marcou para mim, ginecologista, essas coisas, tinha uns tempinhos que eu não fazia. Aí lá no meu dentro acusou de novo. Aí eu já fiquei nervosa, porque eu não tinha aquele apoio espiritual que era minha mãe, eu não tinha com quem falar, eu não tinha nada que foi buscando desesperada e daquele dia para cá eu comecei a vir na igreja. Aí chegando na igreja, assim, Deus falando comigo, eu tomar uma posição, eu chorava, não sei, agora vai. 3 dias depois eu estava fazendo tudo que eu fazia de novo. Aí teve um dia que a doutora falou, a gente vai ter que procurar muito, eu fui na consulta dela, você está com câncer muito, e eu não aceitava tudo de novo, dessa coisa, vai ser tudo diferente, eu pensei, né? Vai ser tão fácil. Aí meu filho falou assim, mãe, você vai tirar uma onda para poder ver se vai precisar tirar tudo. Também não, ele falou, mãe, melhor tirar tudo, mas não tem como pegar, como você já teve um bem, vamos resolver isso e logo pela raiz. Eu falei, tá bom. Aí fui tirar. Mas eu vim na igreja. E na igreja eu consigo uma ajuda. Isso de novo na minha vida, enfim. Aí eu fui. Quando eu fui tirar a outra, a doutora falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, não, porque a coisa eu consigo outra. E ela, não tem nada. O seu útero está limpíssimo. Aí eu, mas só que uma semana antes eu tinha vindo na igreja e eu fiquei muito ligada com Deus. Aí Deus ligou a esposa para falar comigo, que era a última vez que ele estava me dando uma oportunidade. E foi essas palavras que ele falou para mim, eu senti que era mesmo. Ele falou para mim, a última vez que você vai ficar aqui comigo. Aí, depois que ele falou isso, eu fiquei ligada com Deus, aí eu senti
senti uma vontade de orar. Eu pensei, vai querer isso, porque parece que Deus deu isso para mim. Tudo que eu sinto quando eu chego na igreja, eu vou improvisar, eu estava comigo. Então eu senti uma queimação muito grande na minha barriga, mas não é uma queimação de doer. E eu ligava com Deus, Senhor, você está me curando de mim, sabe? Aí eu fui, a pessoa saiu, aí quando eu entrei no carro, eu falei com o meu filho. Aí eu falei com a minha sogra, falei, boa Georgina, aquela hora que, se eu não me engano, eu falei até o nome dela. Ou naquela hora que teve esse filho, mas foi seu filho. Aí eu não dele, ela foi, e ele me abraçou, eu chego em casa, e eu comecei a ver Deus fazendo tudo que tinha prometido com a minha mãe, com a minha família. Botando meus filhos na igreja, a Sofia com vontade de ir na igreja. Então foi uma coisa muito extraordinária que Deus fez comigo. Ele passou, depois de 15 dias, eu fui lá para minha mãe. Aí cheguei lá, eu tenho pessoal, minhas amigas, que não são cristãs. E naquele dia elas me convidaram para tomar essa igreja e eu fui. Aí eu estava ligada, aí eu fui. Naquele dia, igreja, eu tinha 10 mil na minha conta. Eu fui para lá, eu bebi, eu fumei cigarro, eu dancei, eu fui para bar, eu fiz tudo que você imagina, eu fiz. Aí eu fui para casa. Mas eu já fui para casa diferente, com o coração aflito. Eu falei, meu Deus, tu me deu uma cura. O que eu estou fazendo aqui? Eu entrei, deitei no sofá e dormi, mas conversando com Deus. Quando eu acordei, eu gastei uns 2.000 até hoje, eu não sei como eu gastei. Não é pelo dinheiro, é porque o diálogo ele entra tudo, muito rápido. Aí eu fui, comecei com a minha irmã é cristã. Falei com ela, Josi, estou passando muito mal. Aí ela, ué, você nunca ficou de ressaca, eu nunca fiquei de ressaca, nunca. Eu bebi a madrugada toda, no outro dia eu acordava para beber de novo. Eu falei, irmã, nunca mais eu vou beber. Aí ela, tu jura? Eu falei, não jura que tem juramento. Eu, em nome de Jesus, nunca mais eu vou beber. Isso aqui foi Deus me provando que não é possível estar sentindo isso. Eu vim para casa, fiquei a semana toda passando mal. Eu falei, pô, eu não estou bem. Eu estou, não consigo comer, e foi passando semanas. E eu estava no estômago, eu conseguia comer, emagrecendo. Nossa, eu estava parecendo que já estava morta. Aí ele foi, preparou de médico, eu fui. Chegou lá, os médicos já pediram o exame, já estava vendo alguma coisa, mas eles não falavam diretamente para mim. Ele falava, mas ele também não falava diretamente o que estava acontecendo. Aí eu fiz ressonância, fiz tomografia. Tudo que você imagina, eu fiz. Na outra semana começou a sair vários caroços no meu corpo. Eu tomava banho e eu ia passando a mão, era um. Quando eu passava do outro lado, era outro. Eu falei, isso, mas eu não queria acreditar que eu estava de novo com essa doença aqui. Eu falei, eu vi a dor. Aí eu em casa, não comia, não fazia nada, só deitada e pedindo a Deus, e ele não falava comigo, não mandava ninguém falar, e eu chorando e pedindo a Deus e orando. Eu falei, Senhor, se tu é comigo, fala comigo. Eu vim no culto, e o último dia que ele falou comigo foi o dia que ele mostrou e falou que era a última chance. Então, lá dentro de mim eu achava que eu ia morrer. Eu achava que eu ia morrer. Então eu comecei a buscar a Deus, comecei a buscar a igreja, e ele não falando comigo. E nada melhorando. Falei, Senhor, eu aceitei Jesus agora, eu falo a verdade, eu quero, me ajuda. E ele não falava. Ele não falava comigo, ele pensava que minha cunhada na minha casa, ela chegou, ela vai falar comigo. Ela chegou tranquila, e nada. Eu pensei, Senhor, que eu pegava a Bíblia, eu olhava, e só falando, me procura, me busca. Eu falei, meu Deus, agora eu estou filho, minha Sofia chata, cheia de mania, igual a mim, e vai para ela assim, deixa eu ir embora não.
Aí eu comecei a fazer esse tratamento, mas como ela começou a aparecer, ela de nada. A gente ficou um pouco meio perdido do que fazer, porque ele entendia via tudo que eu tinha, mas ele também tinha fé que eu ia ser curado, mas ele estava meio que parado. Aí um dia o tio Jorge chegou lá, a Thelma, e mandou mensagem para ele falando que era. Não, primeiro foi a Paula falando. Cunhada, não vamos ficar assim, no lugar da Patinha, nossa prima levou a mãe dela. Aí a gente foi. Chegou lá o médico me pediu um exame mais completo. Aí ele foi, já falou para mim que eu tinha que procurar um neurologista. Ele falou, olha, eu vou passar um remédio para você para aliviar a sua dor por menos uns dias. Mas você vai ter que procurar isso aqui. O seu estado é grave e não você atenção. Aí eu quero uma ficha. Aí eu fui, falei com ele. Eu começou a ficar tudo, eu fui de novo resolver isso. Aí o Jorge foi lá, marcou um exame com um médico muito conhecido no laboratório. Eu saí de lá e falei com o emprego. E logo quando eu vi o meu papel, eu fiz um PET particular. Eu estava vendo o meu corpo todo. Eu não tinha menos de 50 calores de forma. Químio, correndo. Aí eu, 100 anos de saúde agora, sem nada. Eu falei, Senhor, eu fiz um plano que o plano estava com o primo, que era a Unimed. Ele falou, aí ele foi, olhou para mim, ó, fazer químio. Nada de particular, eu vou fazer um papel para você. Você vai sair daqui agora, se preparar para a secretaria. Só que não deu tempo no mesmo dia. Aí eu volto para casa, eu já muito debilitada, muito pelo sol. Só por eu olhava porque o corpo vivia verde assim. E eu falei, meu Deus. E quando ele falou, eu vi que o negócio era sério, tudo piorou. Aí o que ficou pior? Aí que parecia que eu fiquei pior, eu acordei muito mal. Aí no outro dia a gente foi lá. Eu e meu filho, esse papel que o homem fez. A mulher na hora pediu tudo para ele, pediu tudo para ele, foi autorizado, fez tudo. E minha irmã tem uma amiga que a filha dela trabalha no INCA. Ela tem uma empresa perfeita, trabalha no INCA. Aí ela falou assim, ô mãe, fala para a Josi, para ele não fazer isso, me mandar todos os papéis, a foto de tudo, os documentos dela, de tudo, que eu vou ver o que eu posso fazer. Aí eu podia fazer tudo, e fez. É verdade. Eu falei tudo, eu fiz uma prova. Ela conseguiu para outra semana tudo. Eu consegui para um lugar. Eu fui acima. A mulher falou assim, mas você não tinha que estar aqui, mas já que você chegou, eu vou cuidar de você. Ela preparou, fez todos os exames, e quando eu fiz de novo, eu já estava com tudo pronto. E ali o médico já marcou aquilo, já fez tudo, e eu estou no tratamento. Glória a Deus. Eu não conseguia tomar um banho sozinha. Ou melhor, eu tinha vergonha de chegar no capitão banho. Mas era assim, eu escovava o dente, parecia que eu tinha que fazer esse barra aqui todo. Aí eu sentava, respirava. Aí eu tomava o banho. Aí outro cansaço, era um cansaço, eu não conseguia respirar. Eu não conseguia falar comigo, eu falava parando. E eu só me agradecendo. Aí, tá bom. E eu senti uma dor muito forte no meu peito. Era essa dor que eu achava que eu ia morrer. Eu falei, sempre que eu tenho essa dor, eu não vou aguentar. Eu senti das 3 a 4 vezes no dia essa dor. E eu fui ela para cá, eu ficava com a pessoa, ela preocupada, minha filha, como é que você tá? Eu falei, tudo bem, eu queria passar por ela estava tão sentindo muito o que estava acontecendo comigo, que eu não queria passar para ela o que realmente estava acontecendo. Eu ficava, Senhor, tem misericórdia de mim. E dá mais uma chance, Jesus. Eu nunca mais vou voltar, nunca mais. E isso eu fiquei mais de um mês assistindo isso. Aí Deus falou comigo.
O pastor foi lá, ele não era tido lá na minha sogra. Ele chegou, aí ele começou aqui, começou ali, ele falou assim, Deus me mandou aqui falar com você hoje. Aí eu já comecei a chorar e pedir graças a Deus. Porque nesse período, por quase 2 meses, ele não estava falando comigo. Mas eu sentia que ele estava comigo. Aí, antes dele ir, os 3 dias antes da Paula foi lá. Foi um dia, a primeira vez que eu fiz aquilo. Aí, na primeira ciclo, foi muito doloroso. Eu passei mal demais. Teve um dia, eu pensei que eu ia morrer. Eu cheguei, fiquei deitada e eu não conseguia respirar. E era uma dor muito forte de todos os meus ossos, inclusive os cabelos também estavam no osso, no meu coração, no meu pâncreas, que eu creio que não está mais em nome de Jesus. Não está em nome. E eu sentia muita dor. E naquele dia, eu vi o meu corpo na cama. Eu não sei explicar o que acabou, como eu vi, mas eu vi. Eu senti uma dor de cardíaca no meu coração, no meu ouvido. E a Paula olhando para mim, orando, com a minha prima e no tudo. E eu não conseguia ouvir eles. Eu vi como era um tubo assim, muito comprido. E eu olhava o meu corpo na cama assim, e eu não conseguia respirar, buscar respiração. Eu não conseguia enxergar mais eles. E ali eu fechei o olho e comecei a clamar com a mente, me pedindo misericórdia, pedindo para Deus me ajudar, pedindo que as mãos fossem na minha mente. E eu lembro que eu senti alguma coisa assim, encostar no meu corpo de novo. Eu fechei os olhos e só ouvia eles orando na sala, porque era tanta gente. Eu ouvia muita voz orando, muita gente clamando. Eu conhecia só a fora da Paula, do meu tio Jorge, da minha sogra, mas eu sabia que tinha mais gente pelo barulho. E eu adormeci ali. E verdadeiramente, pela manhã, o Senhor me deu um refrigério. Eu acordei. Eu acordei bem, não 100%, mas não que eu tinha passado um dia antes. E foi ali que eu comecei a ficar mais ligada com Deus, orando, botando louvor, e ligada com Ele o tempo todo pedia glória, aleluia. O tempo todo eu ficava falando, Senhor, obrigado por hoje, obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Aí foi 3 dias depois, eu me olhava para lá, e aquelas coisas ainda aconteciam. Aí eu fui. Ele falou, quando eu vi ele chegando, eu senti alguma coisa diferente desse Deus que vai falar comigo. E Deus falou mesmo. Ele senta aqui. E a primeira coisa que ele falou para mim foi o que eu queria naquele dia. E eu falei para ele que eu queria a minha salvação. Porque eu já sonhei com o inferno. Eu morri por dois inimigos. Eu sonhei. Você não perfeito para mim, ele me mostrou como é que ele é o inferno. E quando ele falou isso, eu falei, que eu não queria, mas eu não queria perder a minha alma de jeito nenhum. Ele falou, Deus hoje acrescenta dias na tua vida. E até hoje nunca mais eu senti aquela dor que ia me tirar a vida. Nunca mais. Depois desse dia, eu tomo banho sozinha. Eu lembro que eu postei no banho nesse dia, mas eu não foi doida. Você é maluca? Eu falei, eu também, deixa eu fazer, porque eu gosto. Tem faxina, eu tomo banho sozinha, eu não faço creme, eu ajeito o quarto. Eu fui quinta-feira na minha casa, fiquei lá, cozinhei com meus filhos, curti minha casa, voltei que amanhã eu tenho que ir, graças a Deus, que deu uma inteligência ao homem para cuidar da gente aqui na terra, primeiro ele, depois o homem. E eu estou aqui. Eu quero te dizer que nada material
É nada, porque onde eu estava assim, eu pedi meu marido um carro novo. E eu dirigi esse carro uma vez. Uma vez eu dirigi um carro. Eu pedi um táxi, eu deixei ele esse dia no pé de ontem. Ele me deu um telefone que eu não queria nada disso. Eu só queria ter saúde, que é o mais importante. Você jovem que pensa que sabe Deus mil, você vai embora, você não vai levar nada. Nada você vai levar. E eu precisei passar isso tudo com a promessa que Deus fez para minha mãe, para hoje eu estar entendendo isso. E a minha aliança com Deus hoje é só eu ser trabalhar. Eu só quero ter saúde e que Ele me cobre de graça para estar na presença dele. Porque um dia, aqui pode demorar o tempo que for, que os seus irmãos necessários, e você não tem que você esteja, porque eu creio no Deus que me fez promessa. Eu sou calor no exército. Eu disse, a Cunhada, a Kelly, a Cristiane, e é tanta gente orando por mim, que acho que nem se não quisessem, porque Ele quer salvar todos nós. É tanta gente que fala, lembra o que aconteceu no grupo, lembra o que aconteceu aqui, tem gente que fala, eu amo você tem esposa da tia, eu falei, sou. Então Deus é maravilhoso. Um dia eu tive uma mente doente, um coração curado. Hoje eu sou curada de qualquer alma. O diagnóstico que o médico deu, eu creio que Deus tem para mim. Eu fui na primeira consulta e falei para o médico como estava. Não vejo o médico. Cada vez que vai, é muito diferente da minha consulta. Aí eu falei tudo que eu estava passando quase 3 meses atrás. Veio na segunda, doutora, você está bem? Eu falei, estou, graças a Deus, estou melhor. E eu fui na terceira agora. Eu estou olhando para a minha cara, assustada ela. Você ainda está comigo na falta de ar? Eu falei, nenhuma. Eu não sei falta de ar, eu estou morando sozinha, eu ajeito a casa, eu amo. A única abençoada que tem é uma injeçãozinha que eu tenho que tomar 5 dias, que ela dói, que é cabelura, ela dói meus ossos, mas também eu tiro de letra. Aí eu fico deitadinha, eu fico e eu sou a prova viva que Deus faz. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus!